no site. Então vamos lá, pessoal. A aula passada nós tratamos sobre tabela periódica. Tenho certeza que vocês lembram, tá? A gente estudou a tabela. Opa, deu uma falhada na voz aqui. Nós estudamos a tabela e eu falei para vocês que o vestibular normalmente ele não vai pedir para vocês decorarem a tabela, tá? O que ele pede é que você saiba interpretá-la. Ou seja, ele vai dar uma tabela na prova, caso caia, e daquela tabela vocês vão ter que saber retirar informações. Isso que vai ser cobrado. Agora, uma outra coisa de tabela periódica que é cobrada, a relação da tabela que existe, né, entre a tabela e a distribuição eletrônica. Vimos isso também na aula passada, lembram? Quando a gente viu lá das distribuiçõezinhas, se termina em S1 é metal alcalino, se termina em S2, alcalino terroso. Lembram disso? Então, tranquilo, né? Acho que vou então pegar um copo d'água. Minha garganta está travada aqui. Se eu terminar de falar, eu vou lá, então. Hoje a gente vai continuar falando de tabela periódica, tá? É a última aula de tabela periódica. A gente vai falar das chamadas propriedades periódicas. Esse é o assunto da aula de hoje. Não é muito difícil, mas o decor é bom, vai ter que decorar. Eu vou ensinar para vocês uma forma de guardar algumas coisas para vocês lembrarem, que eu acho que decorar tudo às vezes é muito chato. Então, se você acaba entendendo o porquê que aquilo acontece, o porquê que é cobrado daquele jeito, acaba ficando mais claro para vocês, tá? Caso chegar no dia da prova e dar um branco, você tenta puxar na sua memória. Dando um exemplo matemático, por exemplo, soma de arcos, você tem que decorar a fórmula. Eu nunca decorei a fórmula, você chegar nas fórmulas. Arco duplo, se você me perguntar a fórmula do arco duplo agora, eu não sei. Mas eu sei como chega, tá? O importante é isso. Por exemplo, se você pegar, a gente vai estudar ainda a parte de gases. Aí vai ter uma relação que fala lá de gases com densidade. A fórmula da densidade de gases é chato de chegar, né, de decorar. Agora, se você souber chegar, é mais fácil. Então, eu gostaria que vocês tentassem entender, às vezes, alguns conceitos e não só ficar no decoreba, porque se você entender o conceito, vai chegar na hora da prova, vai te dar um branco aquilo lá que você decorou, mas você vai conseguir lembrar porque você sabe, você vai lembrar, o Tolói falou que crescia assim, diminuía assim e tal. Lembrei aqui que cresce assim. Aí acaba chegando aquilo que você quer, beleza? Então vamos lá. Dentre as propriedades, existem várias. Vamos estudar várias propriedades hoje. A mais importante, porque assim, eu digo a mais importante porque na teoria todas as outras vão depender dela. Se você entender essa, você entende o resto. A realidade é essa, tá? Que é o chamado raio atômico. Essa é a primeira propriedade. O que é isso, propriedade? Eu quero saber o seguinte. Eu fiz aqui um esboço, tá? Bem mal feito, mas é um esboço da tabela periódica. Então, você imagina que aqui eu tenho família 1A, 2A, os elementos de transição externos, representativos, tá? A gente tem todas ali. A minha pergunta é a seguinte. De repente, como que o vestibular vai te cobrar isso? Ele vai te dar dois elementos químicos. Por exemplo, vai te dar esse elemento aqui, ó, e esse aqui. Esse aqui é o elemento X e esse é o Y. A pergunta vai ser, qual elemento tem o maior raio? Qual é maior? O maior é o elemento X ou o maior é o elemento Y? É isso que ele vai te perguntar, tá? E é isso que você tem que saber. Infelizmente, você tem que saber. Então, isso pode ser perguntado. Assim como ele pode dar um outro elemento Z aqui, ó, e perguntar para você, quem é maior? O Z é maior ou o Y é maior? Quem é o menor? Pode ser perguntado também, né? Beleza? Pessoal, a gente fala que isso é uma propriedade periódica, por quê? Porque ela vai variando de acordo com os períodos, tá? Vocês lembram o que são períodos? Tá? Essas propriedades, elas podem variar tanto com os períodos, que são as linhas, quanto com os grupos, que são as famílias. Então, essas propriedades, elas vão variando, tá? Elas vão ter um padrão. Como elas têm um padrão, a gente pode analisar elas. Não é tão difícil. A sacada vai ser a seguinte, ó. O tamanho do átomo, quando a gente fala de raio, a gente está falando de tamanho. Você fala assim, mas tem como medir o raio de um átomo? Assim, se eu pegar um átomo, a gente nem consegue isolar um átomo sozinho. Então, o que a gente vai fazer? Nós pegamos dois átomos iguais, tá? E formamos uma substância. Por exemplo, o O2. Então, eu pego o oxigênio junto com o oxigênio e formo essa substância. Assim, teoricamente, usando algumas ferramentas, tem microscópios, são chamados microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de tunelamento, que são aparelhos muito modernos. Eles conseguem quase chegar ao tamanho do átomo.
Coisas que eles conseguem fazer, por exemplo, é medir a distância entre dois núcleos de dois átomos assim, ó. Você medir a distância entre os dois núcleos de átomos iguais, qual que vai ser o tamanho do raio? Ué, se eu sei a distância entre esse núcleo e essas distâncias têm que ser iguais, eu pego essa distância e divido por 2. Se eu fizer isso, eu tenho o tamanho do raio. Mas isso você não tem que saber. Isso aí só estou eu falando para você saber como que eu medir, tá bom? O que o vestibular vai cobrar de vocês, então? Ele vai te dar 2 elementos químicos e perguntar quem é o maior. Para tamanho, pessoal, é bem fácil de guardar. O tamanho você vai guardar assim, ó. O tamanho de um átomo, ele cresce da esquerda para a direita. Então, desculpa, da esquerda para a direita. O tamanho do átomo, ele cresce da direita, eu falei certo, escrevi errado, da direita para a esquerda, certo? Então, é daqui para cá. Vou até fazer mais embaixo aqui para preparar o desenho, ó. O tamanho do átomo vai ser da direita para a esquerda, e vindo de cima e descendo. Então, quanto mais para cá o átomo tiver, maior ele vai ser. Vocês estão me vendo bem aí, pessoal? Está falando aqui que está ruim a resolução. Tá boa a imagem? Ih, como é que tá? Algum problema? Beleza, então. Vou fechar aqui. Ela falou que estava ruim a imagem. Apareceu uma mensagem aí. Continuando, então. O tamanho do átomo vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se você estiver comparando 2 elementos químicos, quanto mais para a esquerda o elemento tiver, maior ele vai ser, certo? E quanto mais para baixo esse elemento tiver, maior ele vai ser também. Então, se você fosse comparar, como eu te falei, ó, se você for comparar o elemento aqui X com o elemento Y, quem que vai ser o maior? Sempre o que tiver mais para baixo, que é o Y. Se eu tiver que comparar entre o Y e o Z, certo? Quem que vai ser o maior? É o Y, porque ele está mais para a esquerda. É desse jeito que você vai guardar. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ok, mas por que que é maior assim? Por que que o átomo que estiver mais para baixo é maior? Pessoal, lembre-se que eu expliquei bem para vocês que a família, a tabela periódica até hoje, ela tem 7 linhas, concordam comigo? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Não é isso? O que significa cada linha dessa quando a gente faz a distribuição? Os elementos da primeira linha são os elementos que têm uma camada. É como se fosse uma cebola. Todos os elementos que estiverem aqui no primeiro período, na primeira linha, eles têm uma camada. Então ele seria assim, por exemplo, ó, o elemento da primeira linha, ele é desse tamanho, ele tem uma camada. Um elemento que está aqui no segundo período, na segunda linha, ó, o elemento da segunda linha ele tem 2 camadas. 2 camadas. Então conforme vai aumentando a linha, aumenta as camadas, o átomo vai ficando maior. Exato. O que está na terceira linha possui 3 camadas. Ele já vai ser maior ainda. O que tiver aqui na 7ª linha, pessoal, ele tem 7 camadas. Ele vai ser gigantesco, tá? Ó, você vai colocando camada aqui, ó, perto desse primeiro, ele é gigantesco, tá? Então, você vai pensar, quanto mais para baixo tiver o elemento, quer dizer, mais camadas ele tem. Primeiro período, 1 camada. Segundo período, 2 camadas. E assim vai. Então, esse é fácil de guardar, concorda comigo? Então, se na hora da prova der um branco, você lembra, cada período é uma camada. Isso já tem que saber. Quanto mais camadas, maior é o número do átomo. Maior é o tamanho do átomo, né? Maior é o raio atômico dele. Acredito que até aí deu para entender, né? Não foi nada tão confuso. Tranquilo? Bom, e como que o tamanho dele vai crescer, então, da direita para a esquerda? Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês. Ó. Vocês lembram comigo que eu coloquei para vocês aqui que o número atômico ele vai crescendo daqui para cá. Ó. O número atômico dos elementos, por exemplo, se eu pegar o elemento aqui, deixa eu pegar 4 conjuntinhos de elementos aqui. Ó. Vou pegar aqui ó, o potássio, que é o 19. Vou até colocar aqui embaixo. Ó. O potássio é o 19. O cálcio é o 20. Eu esqueci de tomar água. Preciso tomar água, a garganta está bem seca. O escândio é o 21. Esses elementos estão aqui, ó. K, Ka, SC, eles estão aqui. Certo? Como eu falei para vocês, o maior é o que tiver mais para cá. Tá, mas por quê?
Vocês lembram comigo que esse númerozinho, que é o número atômico de cada um, é o número do quê? É o número de prótons. É o número de cargas positivas, que é igual ao número de elétrons, que é o número de cargas negativas. Tá bom? Lembram disso? Fechou. Lembre-se também o tamanho dos prótons e dos elétrons. O próton, pessoal, eu fiz a comparação para vocês lá. O próton ele é gigantesco. Deixa eu pegar só um pouco d'água, pessoal, só não consigo falar, só um segundinho. Ele tá arranhando. Agora melhorou. Tava arranhando a garganta. Vamos lá, voltando, ó. O próton perto do elétron, ele é gigantesco, tá bom? Então lembre-se com isso. Tipo, para você ter uma noção de tamanho, o próton, vou dizer assim, para você só imaginar na sua cabeça. O próton é uma melancia, certo? E o elétron é uma formiga, ok? Pessoal, conforme eu tenho aqui o potássio tem 19 prótons, 19 elétrons, certo? Passei para o de cá. Eu aumentei para 20, ou seja, eu aumentei 20 prótons, 20 elétrons. O próximo, 21. 21 prótons, 21 elétrons. Agora pensem comigo aqui ó, o que está acontecendo. Aqui eu tinha 19 melancias, 19 formigas. Tem uma relação legal entre elas ali. Daqui para cá eu aumentei. Eu aumentei uma melancia e uma formiga, certo? O átomo, pessoal, ele tem o núcleo aqui no centro e os elétrons aqui girando, ó. Os eletrinhos estão girando em volta aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma carga negativa e uma carga positiva aqui, um próton e um elétron. Agora pensa comigo, eu vou colocar mais um próton e um elétron. Só que você não pode se esquecer nunca que eu tenho aqui cargas positivas e negativas. Você concorda que o positivo puxa o negativo? Não é? O positivo, ele atrai o negativo. Então, esse próton, ele fica puxando esse elétron aqui. Só que, por exemplo, ele não tem muita força. Então, esse elétron fica circulando e ele fica puxando o poder da mente dele lá. Puxando esse elétron, o eletromagnetismo dele. Certo? Se eu venho aqui e coloco mais um próton e mais um elétron, quem que vai ter uma influência maior? O elétron que é pequenininho ou o próton que é grande? Eu coloquei mais nesse átomo, mais uma melancia e uma formiga, gente. A melancia ela é muito maior do que a formiga. Então ela exerce um poder muito maior. Ou seja, quando eu coloco mais um próton aqui, eu vou causar, nesse caso, uma diminuição do tamanho do átomo, tá? Eu tenho um efeito aqui de diminuição. E quanto mais prótons eu vou colocando, menor ele vai ficando. Que é o que vai acontecendo daqui para cá. Quanto maior o número atômico aqui, menor o átomo vai ficando, mais compacto. E quanto mais para cá, vamos dizer, menos prótons ele tem. Então, nesse caso, ele vai ficar o quê? Ele fica maior, tá bom? O maior elemento químico que existe, pessoal, é o elemento que se localiza aqui, ó. Ele é chamado de frâncio, ok? É o maior elemento químico que existe, o maior raio atômico que tem. Então, é legal que vocês guardem aí como que o tamanho do átomo cresce. Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Por causa do número de camadas. Por que da direita para a esquerda? Porque eu vou colocando mais prótons e mais elétrons, só que o próton é mais forte e puxa mais, deixando o átomo menor. Beleza? Essa parte aqui é mais confusa, né? A parte das camadas é mais fácil de entender. Beleza? Mas decore de cima para baixo, direita para esquerda. Se você decorar que esse é o maior elemento químico, você vai lembrar o porquê. Tá bom? Então decore na sua cabeça aí, o maior elemento químico é o frâncio. E aí você vai lembrar, se o maior elemento químico está aqui, é porque o que tiver mais para baixo é maior e o que tiver mais para a esquerda é maior. Certo? Tranquilo até aí, pessoal? Nenhuma muita novidade, muita coisa. Quem já viu isso vai recordar. Outra coisa importante agora. A questão do tamanho dos íons. Tá? Lembre-se que íons são todos os elementos que perderam ou ganharam elétrons. Se ele perdeu, ele vira cátion. Se ele ganhou, ele vira ânion. Não é tão difícil de lembrar, é? Não, né? Tá.
Agora eu tenho, ó, o sódio e o cátion sódio, certo? O sódio e o sódio mais um, digamos aqui, ó, mais um. Quem que vai ser o maior? Esse que é o elemento neutro, que não ganhou nem perdeu, ou esse que perdeu um elétron? Será que quando você perde um elétron, você fica maior ou menor? Isso costuma ser bastante cobrado, tá? Ele pede para você comparar. Ele te dá o átomo e o cátion, ele pergunta, quem é o maior dos dois? Pessoal, você vai lembrar o seguinte, ó, olha que fácil de lembrar. Eu vou explicar teoricamente como é que funciona, eu vou dar um jeito de lembrar. Teoricamente é assim, ó, o sódio, ele é da família 1, tá? Hogelina, ele possui 3 camadas. O sódio normal seria assim, ó, é um elemento aqui, ó, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, certo? Aqui na primeira, ele tem 2 elétrons, na segunda ele tem 8, 7, 8, e na terceira camada ele tem 1, certo? O sódio mais 1 significa que ele ganhou ou perdeu um elétron? Que ele perdeu um elétron, não é? Concorda comigo? Então, imagina esse átomo aqui sem um elétron. Da onde que vai sair esse elétron? Da última camada. Eu não posso tirar das camadas mais anteriores se eu não tirar da última primeiro. Então, olha que facinho, pessoal. Se você tem aqui, ó, o átomo de sódio e ele perdeu esse elétron aqui, o cátion sódio, ele perdeu um elétron, o que acontece? Essa última camada aqui, a partir do momento que deixou aqui de existir um elétron, ela deixa de existir também. Não tem como ela existir. Não tem ninguém para orbitar em torno dela. Então, se você tira um elétron do átomo, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui, ó, menorzinho. Estão vendo? Ó, você tirou esse elétron aqui. Então, essa última camada ela deixou de existir. Ó, ele só está com 2 camadas agora. Agora é só de bater o olho. Quem é maior, pessoal? É óbvio que é esse, né? Então, sempre que eu tiver um átomo e o seu cátion, o maior sempre vai ser o átomo. Olha lá, ó, tá vendo? Ó, a relação? Sempre tem que ser maior o átomo. Tá? O elemento neutro, digamos assim, né? Então, o elemento neutro sempre vai ser maior que o seu cátion. Não faz sentido isso para vocês? Pessoal, um jeito de você lembrar, fácil. Imagina assim que você... Vamos imaginar que a gente está fazendo um luau aqui. A gente está fazendo... Todo mundo é hippie, né? A gente está fazendo um luau, honrando o Deus Lua e tal. Tem uma fogueira aqui no meio da sala. Certo? A fogueira é o centro, tá? É o núcleo. E nós, a gente está de mão dada, todo mundo hippie, assim, fazendo um círculo, andando e dançando em volta da fogueira, lá, honrando ao Deus Fogo, tal, não sei fazendo o que lá, né? Estamos rodando em volta da fogueira, nós somos os elétrons. Concorda comigo? É fácil lembrar, não é? Então, imagina uma fogueira, o centro dela é o núcleo, e nós somos elétrons girando em torno da fogueira. Pessoal, se perde um elétron, está de mão dada, se perde um elétron, se sai uma pessoa, a roda, ela fica maior ou menor? Menor, não é? Concorda comigo? Então, você lembra na hora do vestibular, se perguntar isso, você pensa, nós estamos falando de uma fogueira lá. Tem a fogueira é o núcleo, nós somos elétrons andando em volta da fogueira. Mãozinha dada, todo mundo assim fechando, e a gente fecha em torno da fogueira. Saiu um elétron, ou seja, saiu uma pessoa, a fogueira fica menor. Se a fogueira fica menor, então eu sei que o cátion tem que ser menor, tá? O cátion vai ser sempre menor que o átomo neutro. Beleza? Eu posso usar a mesma teoria aqui, ó. Quer ver? Mas espera aí, eu vou explicar primeiro a forma adequada, né? Vamos pensar nessa situação, ó. Eu tenho o átomo de flúor, certo? O átomo de flúor aqui, ó, ele tem 2 camadas, certo? Ele tem 7 elétrons na última camada. Pessoal, a partir do momento que eu coloco mais um elétron, eu estou colocando mais uma carga negativa, tá? Eu consigo fazer com que ele se afaste mais do núcleo. Se eu ponho mais uma formiga, digamos, né? Essa formiga ela consegue, junto com as outras, andar mais longe. Então, o átomo, quando ele ganha um elétron, ele vai ter um aumento de tamanho, certo? Não vai ser um aumento gigantesco, igual é aqui, a diminuição é muito grande. Aqui, o aumento vai ser menos perceptível, mas mesmo assim, você vai ter um aumentozinho sim, tá? Porque aqui não vou aumentar camadas. Eu só vou aumentar o número de elétrons. Sabe o que eu estou fazendo, pessoal? Você está fazendo o seguinte, ó, você tem a fogueira, estamos todos lá. Eu, Turácio, Celestino, Arthur, tá? Todo mundo está lá no dia. E aí, o que acontece?
Está todo mundo girando em torno da fogueira, de repente chega mais uma pessoa. Tá? Se chegar mais uma pessoa na roda, o que acontece com a roda? Ela aumenta ou diminui de tamanho? Ela aumenta, não é? Ela vai aumentar o tamanho da roda. Se eu estou aumentando o tamanho da roda, quer dizer, o meu aqui, no caso, o meu ânion, ele sempre vai ser maior que o átomo neutro, o elemento neutro. Então aqui você pode pôr um sinalzinho de maior para cá. Ó. Esse aqui que ganhou mais uma pessoa, que ganhou mais um elétron, ele aumenta. Se ele perde um elétron, ele diminui. Se ele ganha um elétron, ele aumenta. Pensa no elétron como sendo pessoas ao redor de uma fogueira. Ganhou mais uma pessoa, aumentou. Perdeu uma pessoa, diminuiu. Então é fácil para lembrar, né? Então, vamos revisar rapidinho o que a gente aprendeu aqui sobre tamanhos. O tamanho de um átomo dentro da tabela periódica, ele sempre vai aumentar de cima para baixo, certo? E da direita para a esquerda. Quanto mais embaixo, quanto mais para a esquerda o elemento tiver, mais robusto, maior ele é. A gente fala que maior é o raio atômico. Beleza? E quando eu tiver uma comparação entre ânions, certo? Se for entre íons, desculpa, se for uma comparação entre o raio do cátion e o raio do ânion, como é que você vai lembrar? Você vai lembrar da fogueira e das pessoas, certo? Lembre-se, o cátion perde, o ânion ganha. Se minha roda perde pessoas, ela diminui. Se minha roda ganha pessoas, ela aumenta. Beleza? Então é fácil de lembrar. Se isso for cobrado, tenho certeza que você vai conseguir lembrar. Ah, ganhou um elétron, aumentou a roda. Aumentou o tamanho do átomo. Perdeu um elétron, diminuiu o tamanho da roda. Diminuiu o átomo. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Foi tranquilo essa explicação? Conseguiram pegar essa parte? Se você entender isso, o resto vai ser fácil. Tá? Basicamente, é isso que a gente tem que saber. Agora vai vir outras propriedades, virão outras propriedades. E essas vão depender quase exclusivamente do tamanho aqui. Se entender o tamanho, o resto fica fácil de entender. Fechou? Deu para entender, então? Um minutinho para quem quiser tirar copiar, tirar um print aí, para eu apagar e continuar passando. Vai lá. Um minuto. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aí ou abrir o áudio, tá, pessoal? Podem ficar à vontade aí. Um segundo, vai lá. Tirem o print, copiem. Fale alguma coisa que quiser falar aí. Não? Então vou continuar, hein? Bate o print, quem não bateu, segue em frente. A gente vai falar de mais uma propriedade agora, a chamada energia de ionização, o potencial de ionização. Vou passar aqui, eu vou passando até acabar. Onde acabar, eu paro. Aí eu paro a reunião e começa a outra, tá bom? Vou passar aqui agora, acho que chamado potencial de ionização. Também é conhecida como energia de ionização. Pode aparecer com esses dois nomes, tá? Então eu coloquei os dois, porque se aparecer, você vai falar, eu estou lá e falando do potencial, mas não falo da energia. Será que são coisas diferentes? Não, são a mesma coisa, tá bom? Vou colocar a definição desse aqui para vocês terem aí, a definiçãozinha, tá? O potencial de ionização é a energia mínima necessária. Mínima. Olha os acentos, tem uma dificuldade com acento, gente. Vocês nem imaginam. Necessária. Acho que vocês já devem ter percebido, né? Eu falho em vários acentos. Para arrancar um elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso. Essa é a definição de energia de ionização, tá bom? Vou desenhar uma tabelinha aqui para a gente ver como é que vai variar isso aqui. Beleza? Pessoal, a energia de ionização definida é o seguinte. Ó, eu não desenhei esses átomos esquisitinhos aqui, bem feios para vocês. Olha aqui os átomos bem feios, não é? Eu quero saber o seguinte, eu vou arrancar um elétron, vou tirar, puxei. Então vem aqui, ó, vou tirar um elétron.
Aonde será que eu preciso fazer mais energia para tirar o elétron de um átomo? Onde eu tenho que pôr mais força? É isso que é o potencial ou a energia de ionização. Quanto de energia, quanta força que eu tenho que pôr para arrancar o elétron? Então o átomo lá tem uma quantidade de elétrons. Eu vou ter que fazer muita força ou pouca força para tirar aquele elétron? Isso é chamado de energia de ionização. Quanto mais força você tem que fazer para arrancar, maior a energia de ionização, certo? Ou potencial de ionização. Agora, como é que eu vou saber onde tem que pôr mais força, pessoal? Dá para descobrir aonde que eu tenho que pôr mais força? É simples, ó. Pensa comigo. Eu tenho dois átomos aqui, ó. Eu tenho aqui um átomo que tem um núcleo positivo, certo? E aqui, ó, ele tem duas camadas. Então, aqui está lotado de elétrons aqui, ó. Tenho dois elétrons nessas duas camadas, certo? Aqui eu tenho um átomo com 4 camadas, ó. Ele é maior. Ó, olha o tamanho dele. Ele é bem maior. O núcleo está aqui, o elétron está aqui. Então, entenderam? Ó, núcleo e elétron. Núcleo e elétron. Da onde seria, pessoal, mais fácil arrancar o elétron? Seria mais fácil arrancar desse aqui, ó, que está bem longe, estão vendo? Ó, já desse aqui, olha que está pertinho. Vocês acham que quem está puxando com mais força os elétrons? Eu estou tendo um maior puxão aqui que está bem perto ou um maior puxão aqui que está essa distância grande? Se fosse, por exemplo, um cara aqui, tem um cara e a namorada dele que fica andando aqui perto, bem pertinho dele. É fácil ir lá e tirar a namorada dele? Tá pertinho dele, tá de olho, né? Agora, se a namorada dele tá andando bem longe dele na balada, não é mais fácil você chegar nela e às vezes arrancar ela dele? Deu para entender a relação? Então você vai pensar no seguinte: quanto maior for o átomo, tá? Nesse caso aqui, ó, quanto maior é meu átomo, tá? Mais fácil arrancar o elétron. Agora aqui, ó, quanto mais próximo, ou seja, quanto menor o átomo, mais difícil é estar arrancando ele. Então, o que a gente vai falar? Que a energia de ionização é o contrário do que a gente aprendeu, que era do tamanho, não é? O tamanho variava como? De cima para baixo, da direita para a esquerda. A energia de ionização, ela vai variar da esquerda para a direita, depois para cima. Da esquerda para a direita, e quanto mais para cima também, mais difícil de arrancar esse elétron, tá? Por que isso, pessoal? Porque aqui estão os menores átomos, lembra? Os maiores átomos estão para cá e os menores átomos estão aqui, ó. Então, quanto mais para cá o átomo tiver, menor ele vai ser. Mais difícil de estar arrancando o elétron dele. Dá para lembrar isso, não dá, pessoal? Entendeu o que eu falei para vocês? Que existe uma relação do tamanho com as outras propriedades? Então, se você guardar o tamanho, fica fácil. Até aqui tranquilo, né? Tem mais 7 minutos para cada uma explicação. É tempo contado, né? Então, a gente já sabe. Quanto mais para a direita, mais para cima, ou seja, quanto menor o átomo, maior é a energia de ionização. Mais difícil arrancar o elétron dele. Fechou? Tranquilo, né? Agora, ó, vamos colocar uma outra situação. Eu vou pagar esse desenho aqui, porque esse desenho não quer dizer nada, tá, pessoal? Foi só para poder explicar mesmo, tá bom? Ó, vou colocar aqui os valores, ó. Eu tenho, por exemplo, o átomo de carbono. Vou escrever o carbono aqui, ó. O carbono tem um número atômico 6. A distribuição eletrônica dele é essa, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Beleza? Eu vou arrancar um elétron desse carbono. Tá? Então, vem aqui e arranco um elétron. A energia para arrancar esse primeiro elétron, que é o elétron que está aqui, ó. Se eu fosse fazer o desenho desse átomo, seria assim o desenho dele, ó. Uma camada, duas camadas. A primeira camada, ela tem 2 elétrons. Deixa eu fazer maior o átomo para vocês verem aí. Ó. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 4 elétrons. Beleza? Eu venho aqui e arranco esse primeiro elétron. A energia para arrancar ele é 11,2 elétron-volts. É uma unidade de energia, depois você vai aprender na física, tá bom? Isso aqui é a energia que eu tenho para arrancar o primeiro elétron. Vim aqui e arranquei. Pessoal, quando eu tiro um elétron, o tamanho do átomo aumenta ou diminui? Quando eu tiro uma pessoa da roda, ele diminui. Se esse átomo ficou menor, vai ficar mais fácil ou mais difícil arrancar o elétron? Mais difícil, né?
Então, para arrancar o segundo elétron, eu vou ter que colocar uma energia maior. A energia aqui vai ser mais que o dobro, ó. É 24,2 eletronvolts. Arranquei mais um elétron. O tamanho do átomo, de novo, diminuiu. Vai ficar mais fácil ou mais difícil arrancar o plasma elétron? Mais difícil. Então, aqui, ó, a terceira energia de ionização vai ser 47,9 eletronvolts. Arranquei mais um elétron. E agora, diminuiu de novo. A quarta energia, maior ainda, ó. A quarta energia é 64,5 eletronvolts. Ranquei mais esse elétron. Pessoal, a partir do momento que eu ranquei todos os elétrons da camada, eu já falei isso, ela deixa de existir. Então, essa camada aqui, ó, deixou de existir. O átomo ficou muito menor. Será que eu vou ter que pôr muita energia agora? Muita energia. Para eu conseguir arrancar esse quinto elétron aqui, meus amores, eu teria que colocar uma energia de 480,7 eletronvolts. Olha a diferença. É quase 10 vezes maior. Tá? Então, o que você tem que guardar disso é o seguinte. A segunda energia marca a primeira, a terceira marca a segunda, a quarta marca a terceira. Tá? Quanto mais elétrons eu vou arrancando, mais difícil vai ficando. Por que vai ficando mais difícil? Porque o átomo vai diminuindo. Se o átomo vai diminuindo, o elétron vai ficando mais próximo do núcleo, mais difícil de arrancar ele. Beleza? Deu para entender até aí, pessoal? Então, o que a gente aprendeu? O tamanho do átomo, então, e depois a energia de ionização. Tá? Vou sair da frente, vou parar esse pedaço aqui, para vocês baterem o print. Tá? Para vocês terem isso daí. Tá bom? Vocês veem que não é tão difícil, pessoal. A questão é entender mesmo. Se você entender, você nunca mais esquece. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? Ou não? Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para entender de boa até aí? Nenhuma dúvida? Vou ficar travado aqui. Tem alguém falar. Não? Sim. Não? Então, beleza. Ó. Vou fechar a sala. Beleza? Já vou abrir outra para a gente continuar vendo. Eu vou dar uns 5 minutos de intervalo aí para eu poder fazer na lousa. Tá bom? Mas nem saia do computador, não. Só dá uma olhada no Facebook e no WhatsApp rapidinho. Eu já chamo vocês de novo. Já vou deixar a lousa pronta para a gente continuar falando. Beleza? Então, eu vou encerrar a sessão, que é o tempo também que eu tenho aqui para poder converter o vídeo que precisa ser convertido. Tá bom? Então, rapidinho, eu já estou chamando de novo a reunião. Não saiam aí da frente do PC ou do celular. Tá bom, pessoal? Já estamos voltando. Beijo, daqui a pouco.